Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Jurecê vai cair duro no chão no meio de uma consulta com Ágata. Caio vai desconfiar que sua mãe esconde algo podre do passado a seu respeito e levará ela até o pajé. Caio descobre o que é o mal disfarçado que ronda sua vida, além de ficar chocado com o que a carinha de santa de sua mãe esconde de todos. E ainda nesse capítulo, Caio invade a casa do seu pai com Ágata no colo. E assim que bota os olhos na mulher, Antônio grita: "Ágata! Você tá viva? Mas como? Eu te enterrei, mulher! Fiz a tua despedida! Como é que você saiu daquela tumba?" Tonhão ficará enlouquecido por Ágata e vai negar fogo para Irene. A bruxa faz uma aliança macabra com Vinícius, em troca de uma coisa assustadora que ele exige. Jonatas e Graça começam a namorar e fazem um pacto para destruir Caio e Aline. Tudo acontecerá quando Ágata for levada por Gregório na marra. Caio salvará sua mãe e a levará até Tonhão e toda a família. Antônio fica a um passo de desmaiar e pede para ficar a sós com a mulher no escritório. Minutos depois, já no escritório, os dois ficam emocionados. Antônio pergunta o que realmente aconteceu e Ágata responde: "Eu tinha muito medo de você, Antônio. Se eu não tivesse feito o que fiz, da maneira que fiz, você teria acabado comigo." Tonhão ringe os dentes e nega: "Não, nunca! Como é que eu ia acabar com a mulher que eu mais amei em toda a minha vida? Oh, meu Deus! Quantas noites eu fiquei em claro, pensando em você, em nós, minha Nossa Senhora!" Nessa hora, Ágata interrompe e afirma: "Você acabaria comigo sim, Antônio, se soubesse que eu estava apaixonada por outro." Antônio quase cai para trás com o que escuta. A encara e resmunga: "Como é que é? Do que você está falando agora, mulher? Me explica essa história direito. Tinha outro na jogada? É isso? Você só pode estar brincando comigo, Ágata." Ágata decide abrir o bico e joga na cara de Antônio: "O médico que fez o parto do Caio, você lembra? Eu tava louca de paixão. Eu sabia que você não aceitaria. Você ia me perseguir, a mim e ao Evandro, até o fim." Tonhão fica mastigando os lábios e diz: "Você tem ideia do que você acabou de esfregar na minha cara? Vocês tinham um caso, bem nas minhas fuças. Você me fez de trouxa, é isso?" Ágata decide contar tudo, com riqueza de detalhes. Antônio fica inquieto e pergunta: "Vem cá, para, e diz uma coisa. Mas seja honesta comigo, Ágata. O Caio é meu filho ou é filho desse médicozinho safado aí?" Ágata olha no fundo dos olhos do homem e confirma: "É óbvio que o Caio é teu filho. Eu te amava, Antônio. Era completamente fiel, totalmente sua. Eu me apaixonei pelo Evandro quando já estava grávida do Caio. Eu me sentia carente. Você não me dava bola, só queria saber de farra." Tonhão enche os olhos de lágrimas e desabafa: "Eu era louco por você, Ágata. Vivi os melhores anos da minha vida ao seu lado. E agora tudo se resume a isso? A um par de chifres? Ou sei lá mais o quê?" A conversa continua. E na sala, Caio anda de um lado para o outro, igual uma barata tonta. Irene diz que tá na hora de acabar com a reuniãozinha e avisa que vai entrar no escritório. Caio grita e manda ela ficar parada no lugar que está. Enquanto isso, no escritório sai faísca. Ágata confirma que no começo da relação tudo era lindo, mas ele mudou e foi ficando cada vez mais ciumento e a maltratava, e por isso começou a ter medo. Tonhão escuta tudo em silêncio. Ágata diz que foi o ciúmes doentio dele que fez com que ela se jogasse nos braços de outro homem. Nesse momento, Tonhão perde as estribeiras
levanta a mão e grita: Chega! Sinceramente, eu não sei se o Caio é meu filho. Não dá pra acreditar em você. Em nada. Caio escuta a gritaria e entra correndo, empurra Antônio e diz que na sua mãe ninguém irá encostar o dedo. Os dois se encaram e Tonhão volta a passar mal. Irene entra correndo e vê Antônio sem ar. Ágata e Irene se encaram e Caio pergunta para Antônio o que ele fez para ela. Antônio diz que não se pode mais confiar em ninguém nessa vida, deixando claro que Irene e Ágata são duas lambisgoia. Caio pergunta como assim, e Antônio diz: A Ágata, essa mulher aí, Caio, eu não sei se você é meu filho. Ela acabou de me confessar que me traiu com um médico do teu parto. Você acredita? Você acredita nisso, Caio? Irene gosta do que escuta e, pensando que a sucessão ficará com Petra, intromete e diz: Eu te falei, Antônio, que a Petra é a nossa melhor opção. Dá pra ver, tá na cara que essa Ágata aí, isso aí não é flor que se cheire. Caio surta e exige que Irene peça desculpas para sua mãe. Ágata pede para Caio deixar que ela mesma vai resolver isso. Ágata se coloca à frente de Irene e diz: Essa casa aqui é todinha minha, Irene. É minha por direito. Eu vou exigir tudo que é meu. E você eu vou colocar no olho da rua. Tonhão assiste tudo com os olhos bem arregalados. E Irene começa a sentir o cheiro da pobreza. Ágata pede para Caio que a leve dali, para um lugar menos poluído, afirmando que está exausta. No outro dia bem cedo, Irene pula da cama e decide atormentar a vida da mãe de Caio. Faz uma visita na pousada. Ágata pergunta o que ela quer agora. Irene avisa que os dias dela estão contados e que antes do que ela pensa, Caio saberá quem ela é de verdade. Ágata diz que não tem nada a esconder, que esclareceu tudo com Antônio e Caio. Irene diz que eles são dois idiotas, qualquer um os engana, e avisa que com ela o buraco é mais embaixo. Ágata continua na defensiva, afirmando que Caio irá defendê-la. Mas a bruxa a encara no fundo dos olhos e diz: Isso é por pouco tempo. Logo, logo todos saberão quem você é. Primeiro você largou o gentil para ficar com o Antônio por causa de dinheiro. Depois você largou o Antônio para ficar com esse tal de Evandro, que no fim bateu as botas. Ágata olha assustada e sente que tudo está perdido se não der um jeito na mulher. Irene diz que Antônio pode nem ser o pai de Caio, devido a todas essas traições. Antes de sair, ela deixa um recado assustador para a mãe de Caio. Diz que o fim dela está próximo e que vai sapatear na tumba dela para ter certeza que dessa vez se foi para sempre. Assim que Irene vira as costas, Ágata fala a si mesma: Você nunca vai saber a verdade. Ninguém pode saber. Muito menos o Caio e o Antônio. Em seguida, Ágata liga para o Tonhão e diz que está com saudades dele e dos tempos em que eles tinham um ao outro. Depois daquela ligação, o Antônio ficará uriçado pela sua ex e se derrete todo. Em casa, Irene percebe que Antônio está distraído, pensando longe, e parte para o ataque. Ela procura Tonhão, que nega fogo bem naquela hora. A bruxa fica espantada e pergunta: O que foi, Antônio? Você nunca diz não. Você sempre foi viril. Tonhão disfarça e resmunga: Não é nada disso. O meu dia foi terrível. Tô preocupado com os negócios. Irene sente que a volta de Ágata mexeu com a cabeça de Antônio e, temendo ser deixada, procura Vinícius para fazer uma aliança assombrosa. Os dois se encontram e Irene pede para ele enganar Aline, se fingindo ser amigo, para ter a confiança dela, e assim fazer ela desistir de procurar diamantes em suas terras, além de fazê-la acreditar que as terras são improdutivas, até que ela se aborreça e decida vender as terras para Antônio. Vinícius diz que fará o que ela pedir, que por ela é capaz de enganar qualquer um que passar pelo seu caminho, mas exige tê-la quando tiver vontade. Irene concorda e os dois enfeitam a cabeça do Tonhão. Enquanto isso, cheio de ódio, Jonatas procura Graça
e diz que topa a proposta de se juntar com ela para acabar com Caio e Aline. Fora de si, ele esbraveja. Eu tô cansado de ser bonzinho. Não ganho nada assim. Por isso, se ainda quiser, Graça, eu me junto com você para separar aqueles dois. Graça diz que é assim que se fala. Ela encara o irmão de Caio e avisa. Ainda bem que você escolheu ficar do meu lado. Aquela viúva precisa. Ela tem que sumir, Jonatas. Se é que você me entende. Jonatas diz que pra Aline não fará mal nenhum, mas Graça esclarece que é pegar ou largar. Jonatas afirma que fará de tudo, mas pelas costas dela, resmunga dizendo que quem deve sumir é o Caio. Além disso, Jonatas não vai aceitar Ágata como sua mãe. E diz a Caio que ela é uma interesseira, uma baita vigarista, das mais cascudas que ele já viu. Caio não acredita, mas fica perturbado. E depois de uma conversa com Angelina, fica em dúvidas sobre a honestidade de sua mãe. Caio decide procurar o pajé para fazer uma consulta. Ele apresenta Ágata para o pajé e diz que precisa de respostas. Jurecê diz que estava à sua espera, que essa noite foi acordado no meio da madrugada com uma revelação. Em seguida, o pajé começa os trabalhos. Pega um maço de ervas e joga em cima do fogo. Ágata olha assustada, Caio também. O pajé dá a primeira baforada na cara de Caio e diz: Menino Caio, precisa ficar atento. O mal disfarçado está na sua volta. Mais uma baforada é lançada, enquanto Ágata espera sua vez. O pajé continua e avisa: Menino Caio, não pode mais confundir a lua com o sol. Grande reviravolta acontece na vida de Menino Caio. Logo depois é a vez de Ágata fazer a sua consulta. O pajé solta uma baforada no rosto da mulher e uma fumaça preta começa a ficar na volta dela. Caio olha apavorado e o pajé sente um calafrio da cabeça aos pés. Dá-lhe outra baforada e diz: Mãe de Caio, não pode mais mentir para filho querido. Precisa falar a verdade. Quem é pai verdadeiro de Menino Caio? Ele precisa saber. O pajé não consegue terminar a sessão, desmaia e cai duro diante dos dois. Caio e Ágata vão brigar, e ela vai afirmar que Antônio é o pai dele. Mas Caio descobre que seu pai verdadeiro é Evandro. Agora aproveita e me conta, será que dá para confiar no que a Ágata diz ou não? Deixe o seu voto nos comentários que eu vou ler um por um. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like.